Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem noturna, sempre baseado, claro, no nosso amado evangelho. Muita luz, muita paz aí pro seu coração. Você já sabe, muita luz e muita paz para sua vida. Manda sua pergunta pra gente, no Instituto Namastê.com.br, tá bom? Manda sua dúvida aqui para mim. Pessoal, eu queria responder a pergunta aqui hoje da Andréia, representando a dúvida de muita gente. Você já sabe, às vezes eu tenho algumas dúvidas comuns, eu acabo pegando de uma pessoa para poder representar dos demais, ou algumas dúvidas que têm mais ou menos o mesmo direcionamento, como eu fiz aí nos últimos dias. Essa dúvida, gente, diz respeito até onde o nosso livre-arbítrio é respeitado. Então, normalmente são perguntas no nível do que adianta eu, por exemplo, querer co-criar uma vida melhor, se eu tenho provas que eu preciso passar, ou se eu estou passando por alguns problemas, algumas dores, eu estou tentando evitar isso, até que ponto que meu livre-arbítrio vai ser respeitado. Ou o oposto também, uma pessoa que está fazendo mal, ela não está usando o livre-arbítrio dela, existe a possibilidade do, abre aspas, desrespeito, e a lei divina interceder por causa da prece de um terceiro, para evitar que essa pessoa cause mal. Não sei se ficou claro para vocês. Gente, eu acho que essa é uma questão simples de poder entender. O nosso livre-arbítrio, ele é uma concessão que Deus nos oferece, mas em hipótese alguma isso nos dá o direito de ir além do limite que a lei divina traça. Existem leis imutáveis no universo, do qual todos nós estamos completamente ligados e dependentes. E obviamente, embora o nosso livre-arbítrio ele exista sim, e nós temos uma liberdade de escolha, é sempre importante lembrar que nós estamos intimamente ligados às consequências dessa liberdade de escolha. Então vamos lá, na prática. Eu, Ricardo, sou uma pessoa que estou tentando melhorar a minha vida, me esforçando muito para tentar me libertar de problemas do passado. Claro que o meu livre-arbítrio aqui está sendo voltado para o bem. Ah, Ricardo, mas você reencarnou para passar por dificuldades, problemas da família, dificuldades financeiras. Sim, essa foi a perspectiva com a qual voltei para a Terra para aprender as minhas lições. Mas se eu estou aprendendo as minhas lições, eu estou me esforçando, estou me tornando uma pessoa melhor, utilizo a fé como uma ferramenta de autoaperfeiçoamento. Gente, eu vou ter pessoas no mundo espiritual rezando por mim, eu vou ter pessoas aqui na Terra pedindo a Deus por mim. É claro que chega um determinado momento que a lei divina pode ver e falar assim, opa, aquele Ricardo do passado, que reencarnou com aqueles problemas todos, não existe mais. Por quê? Porque o Ricardo do presente usou bem o livre-arbítrio dele e melhorou. Então aqui entra a questão da cocriação, de uma pessoa que usa o seu livre-arbítrio dentro das leis divinas para se tornar um ser humano melhor, mais feliz, inclusive para aliviar as suas próprias dores e as dores de quem ele rodeia. Então, sem dúvida nenhuma, gente, jamais se torne uma pessoa acomodada por causa dos problemas que você tem, porque sempre a gente pode estar prestes a se libertar de vários problemas existenciais do passado a partir de uma linha que eventualmente a gente cruze de doação, de aprendizagem, que a lei divina possa entender como tendo sido o ponto principal para essa mudança existencial. Ficou claro? Agora, do ponto de vista que outra pessoa perguntou de fazer coisa errada, essa é mais fácil de entender ainda, Não é porque você tem livre-arbítrio que você tem o direito de fazer e desfazer e prejudicar os outros porque é o seu livre-arbítrio. Não, as outras pessoas, elas são tão filhas de Deus quanto você, quanto eu. Então é lógico que o mundo espiritual, quando for necessário, vai interceder em nosso favor, sim, ou em favor de outrem, ou contra o nosso livre-arbítrio, se a gente estiver usando esse livre-arbítrio de uma maneira negativa. Nós conhecemos diversos casos de pessoas que, por exemplo, desencarnam antes da hora, porque existe uma abreviação da reencarnação quando a pessoa está fazendo muito mau uso dela para evitar um mal maior. Muitas vezes a pessoa que usa o livre-arbítrio de uma maneira negativa, causando mal para ela ou para a coletividade, acaba atraindo por uma linha de causa e consequência, cedo ou tarde, através das linhas da lei divina, o mesmo nível de remédio para sua alma. Lembra de Jesus falando, aquele que com ferro fere, com ferro também será ferido. Então nosso livre-arbítrio ele tem limite sim, os limites da lei divina que não fira o livre-arbítrio de terceiros, mas ao mesmo tempo, se a gente utilizar com sabedoria na linha do bem, sem dúvida alguma é uma ferramenta maravilhosa, gente, para a gente pedir a Deus para interceder em função de terceiros, de seres que a gente ama, do nosso planeta, por um mundo melhor, inclusive pela recuperação de nós mesmos. Ficou claro? Então, que Deus abençoe o seu livre-arbítrio, o meu, o nosso. Com certeza a nossa humanidade precisa despertar, melhorar muito. A gente precisa ter mais responsabilidade com as escolhas que a gente vem tendo para a gente honrar esse presente magnífico
que é o livre-arbítrio, né, que Deus nos ofereceu. E lógico que cada um tem ele na limitação das suas possibilidades. E aí, faz sentido? Lindo demais, né? A gente entender a lei divina é maravilhoso. Nossa, como muda vidas. Olha, eu não sei se você já está sabendo, né? Muita gente está ainda no clima do carnaval, nem todo mundo está escutando as pílulas, mas no dia 12, 13 e 14 de abril teremos o nosso evento ao vivo em Belo Horizonte. 2 vezes por ano nós temos um grande evento presencial para transformar vidas. Literalmente esse é o propósito, né? Cada momento tem um tema e a temática do evento vai ser Evolution, né? A evolução do ser na transição planetária. Olha que coisa mais linda. 3 dias para a gente estudar a lei da atração, evolução planetária, transição planetária, né? Evolução do nosso ser e como que você pode ter uma vida incrível e maravilhosa aqui na Terra. Então, se você estiver mais interessado em saber informações, tanto se inscrevendo online, se você não puder no presencial, ou em vir a Belo Horizonte, estar junto com a gente, entra no link que está no banner aqui, para que você possa entrar numa lista VIP, né, do WhatsApp, em que a gente vai liberar para vocês informações sobre como se inscrever da melhor maneira possível. Combinado? Então, o link está aqui no banner da nossa amada pílula. Tomara que eu te veja dia 12, 13 e 14, ao vivo, ou mesmo online. No mais, um beijo grande no seu coração. Obrigado a você que compartilha as pílulas inspiradoras do bem e utilizemos com sabedoria o nosso livre-arbítrio. Já passou da hora, né, gente? Até breve! Até muito, meus amigos! Muito breve!